Querida, primeiro agradecendo você o seu tempo precioso. Imagina, eu que Obrigada. agradeço. Bom, meu nome é Teura, né? Eu sou fisioterapeuta de formação. Dentro da fisioterapia eu trabalho com osteopatia e e dentro da osteopatia com bebês e gestantes e puérperas, né? Eu sou doula também há mais ou menos 5, 6 anos, né? E doula ativa, né? Eu até a minha última bebê nasceu, eu tinha uma rotina aí de 5, 6 partos por mês. E eu sou mãe do Gael e da Luísa e de mais dois bebês, né? Que, como diz o Gael, viraram estrelinhas, né? E é a minha primeira gestação, né? Ela foi muito breve, né? Ela durou mais ou menos 5 a 6 semanas, né? De um bebê que eu dei nome de Ariel, porque eu não sabia, né? Se era menino ou menina. E eu tive foi me dado esse conselho, né? De dar um nome, né? De escrever uma cartinha para esse bebê, né? Enfim, me despedir. E aí eu considero, né, que esse é meu primeiro bebê. Então foi uma perda muito traumática, assim, porque não foi uma gestação não planejada, né? Mas eu eu pretendia seguir, né, com ela. Mas aí logo uma semana depois eu, né, acabei começando a ter os sangramentos e não sabia nada, né, sobre isso. Absolutamente nada, o que que era normal, o que que não era. Eu passei alguns dias sentindo uma cólicazinha bem fininha, constante, assim, no pé da barriga, achava que era normal. E aí, quando foi uma madrugada, assim, de uma sexta para sábado, eu comecei a ter bastante cólica, e aí no dia seguinte eu fui para o hospital, né, porque eu estava sem plano de saúde, eu fui para um hospital público, né, aquele atendimento conturbado que a gente conhece, muito difícil, né, receber um toque, então já estava com aquele sangue marrom, né, esquisito, e aí tinha que fazer ecografia, mas não tinha ecografia no lugar, e aí deu para fazer pelo menos um beta, mas tinha que esperar o resultado, aquela confusão toda. E aí, como era um sábado, a médica sugeriu que eu fizesse fora do hospital, mas não tinha laboratório para fazer, acabei parando em outro hospital particular, né? Sempre com aquela sensação assim de eu preciso fazer tudo que eu tiver ao meu alcance, assim, né? Não sei, né, o que que vai acontecer, mas o que eu puder fazer, eu vou fazer. E aí acabei parando num hospital particular e o atendimento também foi tão ruim quanto. Foi bem difícil, assim, né? Muito demorado, né? Aquela espera infinita que, por incrível que pareça, levou um dia inteiro, né? Eu comecei às 8 da manhã, indo para um hospital, e aí fui ter o diagnóstico, assim, da perda gestacional, né, completa, só no final do dia, assim, lá pelas 18, 19 horas, assim. E aí eu lembro que no particular, eu fiz a ecografia e a médica falou que realmente só tinha saco gestacional, mas ela não foi, assim, eu acho que ela até foi assim, tentou ser mais tranquila, assim, falou assim, olha, só tem o saco gestacional, não tem embrião, né? E ficou meio assim de falar. E aí eu lembro que só depois que saiu o laudo, né, que teve o diagnóstico, mas nisso eu fiquei assim, aí fui para o hospital público, aí voltei, aí quando eu fui para o público de novo, né, sem saber o que fazer, né, igual uma barata tonta, eu lembro que eu fui muito maltratada, assim, né, o médico ficou muito indignado, porque eu cheguei lá no final do plantão dele, que ele já tinha me chamado e eu não estava lá. E ele gritou comigo no corredor, e aí, mas o que está acontecendo, né? Aí eu falei o que estava acontecendo, ele, você está abortando, então, assim, né? E aí eu fiquei muito, que eu já tenho, assim, eu já tenho essa coisa do, né? Se alguém brigar comigo que eu não conheço, eu já fico, né? Muito nervosa, né? E ainda numa situação dessa, aí eu chorei muito e tal, e a gente saiu do hospital. E aí, quando a gente foi para o hospital particular, voltamos de novo nessa saga, né? Desse vai e vem. Engraçado que um era no final da Asa Sul e outro no final da Asa Norte, né? Nossa. Então foi o dia inteiro nesse vai e volta. E aí, e assim, eu podia ter ficado só no outro, né? Mas assim, a gente é muito ignorante, né? Assim. E aí a médica falou, olha, realmente, né? Foi uma perda gestacional completa, não tem, não tem, por enquanto, assim, não parece ter nada ali retido, e aí você vai sangrar bastante, né? Esses dias. E ela falou, olha, assim, né? E aí a gente chorou, porque a gente tem uma sensação de culpa, né? De assim, o que é que eu fiz que esse bebê não ficou, né? Será que foi uma coisa que eu fiz que eu deixei de fazer? E a gente não sabia que numa idade estacional dessa, de 5, 6 semanas, não tem o que fazer, né? Assim, eu só fui realmente saber disso depois que eu virei doula, né?
que eu acompanhei algumas mulheres muitas mulheres já entraram em contato comigo no comecinho da gestação e tiveram a perda, né? Isso. Então, e aí eu lembro que, assim, na época, né, o meu namorado na época ficou muito mais abalado, assim, ficou muito, né, eu acho que ele se sentiu muito culpado, e até porque, num primeiro momento, ele não queria, ficou muito assustado, e eu acho que ele ficou com aquela culpa, e aí a médica até foi muito bacana, assim, que ela falou, olha, é muito comum, né, normal, assim, uma mulher em idade reprodutiva, ela pode ter até 150 perdas, assim, e nem perceber, né, assim, ter muitas perdas mesmo, porque o corpo, ele vai escolhendo ali os embriões mais perfeitos, né, enfim. E aí foi interessante porque ela falou assim que, né, para eu ficar tranquila, que não ia engravidar tão cedo, e um mês depois eu tava grávida de novo. Aí eu nem menstruei, né? Esses A data conselhos são tão interessantes, terríveis, você não acha, tá? muito, né? A verdade Eu acho que é foi providencial, né? E aí eu lembro que a data da minha última menstruação era a data da perda gestacional. Que ela falou, qual é a sua última menstruação? Eu falei, não tive uma menstruação, eu tive uma perda. E aí, é, engravidei logo em seguida. Tanto que eu fui descobrir com 8 semanas só, assim, né? Porque nossa, tava com muito sono, assim, e aí a gente estranhando, e aí aí resolvi fazer o teste e tava grávida, e hoje é o Gael, né? Que tá com 6 anos. ai, que gracinha. Então, assim, pra mim foi muito traumático, porque foi uma das coisas que me fez escolher um parto domiciliar. Porque eu não queria nem passar na porta de um hospital, né? Mesmo sabendo que eu poderia precisar de um hospital. Falei, não, o que eu puder fazer para não precisar, eu vou fazer. Então, eu acabei escolhendo o parto domiciliar, planejado, claro, né? Com equipe e tal, porque eu fiquei muito traumatizada com essa experiência hospitalar. Achei muito fria, achei até maldosa, assim mesmo, sabe? Assim, uma falta de empatia gigantesca, tanto dos dois, assim, né? O Sim, particular é aquela coisa assim, você tá ali com a calça manchada de sangue, tem que ficar perambulando, pega carimbo num lugar, pega no outro, mesmo você pagando ali, né? Eu nem tinha plano de tudo saúde. desnecessário, né? É, E extremamente é necessário. um padrão de atendimento que não diferencia público de particular, e é um padrão de atendimento que não diferencia classe social, né? Exatamente. E isso é muito importante quando se fala de gestação, parto e nascimento, porque não adianta pagar mais, pagar menos, né? De uma forma geral, o atendimento, a grosso modo, ele só se repete, né? Isso é verdade. Escolher uma equipe é um investimento. E quem não. Investimento de tempo, né? De busca, né? De sintonia. E quem não pode buscar equipe tem que buscar a sua sintonia, porque se entra na sintonia do bebê, a equipe ideal aparece. Eu sempre digo Hum. isso, eu acredito muito nisso. Mas então, desculpa ter te interrompido. É, não, imagina. E é isso mesmo. E aí né, o Gael, enfim, é, 6 anos depois só, né, aí eu acabei me separando, né, e aí comecei a namorar de novo, e aí engravidei, né, até bem no começo, e aí de novo eu não tive os mesmos sintomas, assim, de vai ter uma perda, mas eu fui fazer uma ecografia e só tinha o saco gestacional de novo. E aí eu Com tinha até cinco alertado, semanas assim, de novo? foi Sim. 5, 6 semanas, mesma coisa. E aí eu até tinha alertado, né, esse meu namorado, que, né, provavelmente talvez não fosse uma gestação que fosse evoluir, que eu já, né, já tinha passado por isso antes e tal. E aí eu lembro que pela Mas aí, data da assim, última. você. Só voltar um pouquinho. Você fez o beta, fez o exame de sangue, deu positivo, ou fez o exame de farmácia, deu Eu positivo, fiz de e farmácia. foi fazer a ecografia por algum motivo? É, eu fiz o de farmácia e fiz uma consulta. Ah, Uma consulta com uma grande amiga, sim. uma médica, e na época era até meio pandemia ainda, eu fiz uma consulta online, e ela pediu uma ecografia para quando eu estivesse, na verdade, com 7 para 8 semanas, né? Ah, tá. Isso. E aí eu fiz a ecografia, que aí já daria, né, talvez para ver o coraçãozinho. E aí na época ele nem morava aqui, ele morava no Rio, e aí ele veio só para esse exame, né?
e o grande sonho dele era ser pai, né? Então era muito assustada, porque, né? Pronto, de novo, né? Um filho assim, né? Do nada. E é assim que acontece mesmo, é do nada, né? E aí Mais ou menos. né? Mais ou menos, né? Mas assim, aquela Entendi. coisa que a gente não. Você tinha É, já não. uma ecografia agendada. Isso. E aí essa minha amiga pediu, né, ecografia. E aí quando a gente fez, só tinha o saco gestacional, né? Não dava para ouvir o coração. E aí, pelas contas da data da última menstruação e tal, já era para dar para ouvir. E a gente percebeu que realmente não era uma gestação que ia para frente. E aí ele ficou muito abalado, né? Ficou bem abalado. Eu já estava meio que acostumada, né? A gente, não sei, acho que o nosso luto ele vai vindo assim conforme o sangue vai descendo, né? E aí eu lembro que ele foi embora e tal. E aí dessa vez eu falei, dessa vez eu não vou ficar perambulando aí de hospital em hospital. E por ser doula, né, eu já tinha já conhecia muita gente que podia me ajudar. Então, eu tinha compartilhado isso com uma enfermeira, né, que era uma amiga, assim, que eu admirava muito o trabalho dela. E tinha essa minha amiga médica que estava me acompanhando. E aí eu lembro que até ela falou assim: ah, vem aqui para casa, né? A gente cuida de você, porque, né, vai sangrar. E aí eu lembro que, acho que 2 dias depois que eu fiz a ecografia, começou a descer. E aí eu falei: não, dessa vez eu vou ter o momento do jeito que eu gostaria de ter tido antes. Eu realmente quero ficar sozinha. E aí, muito engraçado que, coincidentemente, foi no dia que meu filho dormiria na casa do pai dele, né? Do meu ex-marido. E foi providencial, assim, né? Porque Claro. passar por aquilo ali, né, com o Gael ali comigo ia ser um pouco ruim, assim, se eu tivesse que, sei lá, de repente sair para o hospital, se ele visse aquele sangue todo, né? Ia ficar bem. E aí foi muito interessante, porque eu comecei a sangrar, comecei a sentir umas cólicazinhas, e aí eu ainda estava com o meu filho, né, na época ele não foi para a escola, eu até lembro direitinho, e eu tinha compartilhado com algumas amigas, e a gente combinou de ir no parque, pra gente ficar um pouquinho lá à tarde no Parque Olhos d'Água. E as meninas sabiam, né, que eu tava tendo a pena, então as meninas levaram bolo, né, uma série de coisas, tudo doula, né? Sim. E aí ficaram lá comigo, né? Eu lembro direitinho, era a Bruna, a Rayane, a Roberta e uma outra amiga minha também estava lá. E aí eu lembro que a gente ficou lá sentadas, deixamos as crianças brincando. E eu lembro que eu sentindo, né, o sangue descer. E aí contei para as meninas o processo e assim foi perfeito, assim, né? Para mim, essa forma foi realmente uma forma humanizada, assim, de eu ter escolhido ficar recolhida enfim, tinha que continuar a vida, porque eu tinha que cuidar do meu filho. E eu lembro direitinho que eu fui ao banheiro do parque, vi, né, coágulo descendo, e aí, enfim, fui para casa, e aí o Gael foi para casa do pai dele e eu fiquei sozinha em casa. Não me senti, assim, sozinha, né, não fiquei triste, assim, eu me senti, na verdade, acolhida pela minha própria casa, né, pelo meu próprio lar, assim. E aí avisei, né, para minha amiga médica, avisei para essa minha amiga enfermeira. Aí elas me deram algumas recomendações e falaram, ó, se precisar de alguma coisa, pode ligar pra gente, né? E as minhas amigas também estavam ali atentas, né? Então eu fiquei lá quietinha, né? E não senti essa dor, assim, porque eu já tive várias amigas que tiveram perdas, assim, que sentiram muita dor, né? A dor de um parto mesmo. E eu senti cólicas, assim, leves, né? Suaves, muita perda de sangue, né? Fui trocando ali, né? Meu absorvente, fui monitorando e aí no outro dia, e aí isso estendeu até o domingo. Então foi de quinta até domingo, né? Aí no domingo eu fiquei um pouco, acho que alguns dias depois eu fiquei um pouco mais sensível, mas foi assim, muito mais humanizado. Me senti muito mais acolhida do que num lugar cheio de gente, né? Interessante, né? Numa instituição assim hospitalar, né? Mas eu sabia, né, fui orientada que pela idade gestacional, né, um aborto né, completo, né, uma perda completa, assim, poderia ser tranquila. E foi maravilhoso, assim, foi muito tranquilo. Foi muito bom, assim, É, como é apesar de ter importante, sido... como é importante a gente conhecer o corpo, saber o que é normal, saber que é uma perda, mas que o corpo é inteligente Uhum, para trabalhar o que precisa, né?
E para esse bebê você também deu um nomezinho para ele? Tem, é a Zoé. É, não sei se era menino ou menina, mas a gente acabou dando o nome de Zoé. E aí, Hum. assim, quando você dá um nome, você faz algum ritual, algum momento, você intui isso? Como é que é isso de dar um nome? Na primeira vez, engraçado, uma amiga, na verdade, uma amiga assim, de muitos anos atrás, que eu morei numa outra cidade para fazer faculdade, estava em Brasília por um acaso, e ela é da Seishonouye, e aí ela fez comigo, fez uma oração, né, pediu para eu escrever e tal, foi bem bacana. Sei. Aí, e coincidentemente mesmo, que ela estava na cidade e foi me visitar e eu estava passando por esse momento. Da segunda vez eu não cheguei a fazer um ritual, mas antes, né, da gente descobrir que era só um sacro estacional, a gente já tinha meio que dado um nome. Ah, Então, a gente já tinha esse nome e a gente não sabia se fosse um menino, né, se teria um outro nome. E acabou ficando assim, né? gente. Então, eu só mentalizei bastante enquanto ele deitado e sentindo, né, o sangue descer e os coágulos. E, enfim, só ia me despedindo, né? Porque realmente o meu quarto ali, né? Sou canceriana, né? Então a minha casa já é um santuário, assim, para mim, né? Então só de ficar ali por entre a sala e o quarto, para mim já era meio que um ritual de deixar ir, né? Sim, E aí depois veio a Luísa, né? Aí já foi bem bastante tempo depois, assim, né? tá certo. Mas foi muito importante, assim, passar por isso. E o Gael sabe, né? Eu contei para ele, né? Que ele não é o filho mais velho, né? Que teve outro antes dele, teve outro depois dele, e ainda teve a Luísa, né? Então Que eu bacana. sempre conto para ele. Acho que ele fica meio sem entender, assim, né? Porque não, mais um dia, mas ele sabe, né? Uma hora ele E, vai. e se é que eu posso aprofundar aqui mais um pouquinho, você, enquanto profissional, o que que você diz para as mulheres que começam a ter a perda gestacional? Sim, a gente sabe que até 22, 23 semanas ainda é incompatível com a vida. Uhum. Recentemente, o último caso que eu acompanhei, o bebê nasceu com, não sei se 23 ou 24 semanas, está vivo. Então, assim, mega precoce, né? Isso está se tornando assim, enfim. Mas quando você tem uma cliente nessa situação de perda gestacional, né, já que você, além de doula, né, teve as suas experiências, como é que costuma ser? O que que você costuma compartilhar com essas outras mulheres? É, Ou, geralmente, é engraçado que bem nessa época eu tive contato com umas 3 ou 4 mulheres que me procuraram para doar e depois me mandaram mensagem dizendo que, né, não ia dar mais e tal. E aí 2 delas me mandaram mensagem enquanto estavam sentindo já os sintomas, já tinha o diagnóstico. E aí dei orientações como uma amiga mesmo, né? Então, geralmente eu conto a minha história para aproximar um pouco mais, né, e dar essa sensação de, né, não estamos separadas aí por um título, né? E aí geralmente eu oriento, né, os pés quentinhos e assim, geralmente elas têm uma equipe e é muito difícil assim, as equipes não sabem lidar muito bem com isso, né? Porque como a, não tem aquele contrato, né, de parto muito inicial, elas geralmente não dão muita assistência. E aí geralmente eu já alerto para isso, eu já falo, olha, você vai perceber o médico um pouco mais distante, né? Mas é assim mesmo, e assim, sempre oriento que se elas puderem conversar com um profissional mais humanizado, é importante para elas entenderem que não existem tantos riscos assim da gente aguardar, né? E para elas tomarem a melhor decisão, porque no hospital, geralmente, eles não sabem lidar muito com isso, eles já querem fazer curetagem, a mil e não sei o que, uma série de procedimentos que podem prejudicar um pouco, né, a saúde reprodutiva delas, né? Então, geralmente são mulheres que estão tentando engravidar já, né, que têm esse desejo. Então, eu lembro direitinho que na época eu orientei pelo telefone, né, me dispus até
aí em casa, né? Não é uma coisa que eu faço para todo mundo, mas assim, também não é todo dia que chega uma mulher, né, para mim que, né, então não custa nada, Sim. né? E aí eu orientei, eu me lembro que na época eu tinha uma amiga em comum, por coincidência, com essa, que hoje em dia viramos todas amigas, e aí ela foi lá dar assistência, levou os cachorros dela para passear, então é bem interessante quando a gente pode criar essa rede. Geralmente eu oriento, né, os pés quentinhos, a bolsa de água quente, né, o chuveiro e tentar, né, mentalizar, tentar, né, fazer os exercícios de respiração igual no parto É e um dar um parto, né, nome. Teura? É um É um parto, parto. é um Só que é um parto. parto de despedida, né? Uhum, E sim, daí a importância da gente se recolher e se conectar com aquela alminha, né? exatamente. E peço, e geralmente oriento a dar um nome, né, para esse bebê, e, enfim. E isso geralmente me coloca à disposição, né, para você precisar de madrugada. Então, algumas, foi muito interessante, né, que algumas que eu dei essas orientações tiveram uma, digamos que uma passagem por esse momento mais suave, né, muito mais suave, né, outras ficaram muito gratas, assim, né, porque não ficam perdidas, né, não tem médico direito, não tem equipe, não É, tem enfermeiro, não tem ninguém, e é muito triste, né, eu tive amigas muito próximas também que passaram por esse silêncio, eu fui ficar sabendo só depois, então é um momento que ele pode ser muito leve, mas ele também muitas vezes é muito dolorido, né? Eu acho que ter essa informação, assim, de que não é o maior risco do mundo, que acho que o maior medo delas é o da morte, de perder o bebê e de morrer, né? Então, eu tive uma amiga muito próxima que teve uma perda com uma hemorragia mais forte, assim, de fato, que realmente foi a única que eu vi, assim, que foi dessa forma. E aí, realmente, ela foi para o hospital e teve que fazer todo o procedimento. Mas, assim, o atendimento hospitalar é aquele atendimento demorado, né? Que por mais e que eles queiram intervir, parece que não, uma hora parece que quer, uma hora parece que não quer. não E aí rende, foi, não flui, foi não bem flui. traumático para ela. Foi bem traumático para ela, assim, mas é importante se sentir acolhida, assim. Então, liguei na madrugada, né? Eu vi que ela mandou umas mensagens que tinha foto, né, do sangue. E aí me coloquei à disposição também. Então, eu acho que essas mulheres, assim, se elas puderem ter alguém que está à disposição para, pelo menos para ouvir e dar uma orientação, acho que é muito importante, assim. Eu acho que é por isso que a doula deveria ser realmente o primeiro, né? Profissional a ser procurado, porque a gente tá ali pela mulher, né? Não é necessariamente pelo bebê e por um É, parto que vai, né? A gente está ali para acolher. Então, eu dou essas orientações de um trabalho de parto mesmo, legal, né? querida, legal. Muito bonito tudo que você falou. Agradeço demais seu tempinho aqui comigo. Eu que agradeço. Vamos socializar isso, né, Teura? Vamos, claro. Vamos socializar para que as mulheres. Claro que a gente sempre quer que toda mulher tenha doula, mas nem sempre elas conseguem chegar a tempo. Sim, Até que o aborto também ele acontece às vezes antes da mulher ou do casal ter uma equipe, né, uma sim. doula, enfim. Mas daí então a importância que eu por algum motivo me tocou nesse momento de socializar mais para que mulheres tenham calma, né, que possam viver essa experiência com paz, De né, forma mais tranquila. Isso, eu acho que mais é o mais tranquila, importante. em casa, e que vão ao hospital caso tenha alguma alteração muito, 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 muito diferente, né? Sim. Uhum, A com vida, certeza. ela acontece simplesmente, né? E esse serzinho que nasceu, daí então já numa outra perspectiva, a vida é eterna, né? Então, Uhum. em algum É, momento, e nos assim, a encontraremos. gente socializar isso é muito importante porque essa. Eu tenho uma amiga que ela não tem filhos, mas ela viveu esse momento em comum com essa outra gestante que me procurou, que eram amigas. Então, tudo que provavelmente eu passei para ela vai ter a oportunidade de passar para outras amigas, né? De Isso, cuidar de outras mulheres, mesmo nunca tendo engravidado, nunca tendo passado por isso, mas ela, né, teve ali dentro dessa rede, né? Dessa teia que às vezes a gente vai desenvolvendo. E se a gente souber
né, naturalizar isso, porque, né, a morte, ela é natural, né, assim, É, se tem uma coisa que é certa é a morte, exato, né, e aí, exatamente. Coisa mais assim, certa da vida é a é a morte. O morte. resto tudo a gente vai ter que ir atrás, É, buscar, garimpar, peneirar, né, e entender. é importante as mulheres entenderem que, e aí quando você vai falando, um monte de gente fala, eu também já tive uma, eu também já tive uma, eu também já tive outra, né, Mas então, o mais normal é viver essa experiência dentro de um hospital, fazendo procedimentos, às vezes, muitas vezes, desnecessários e agressivos, né? Então, agressivos. passar por esse nascimento dessa forma, eu acho que esse é o momento de reflexão. Será que precisa? Então, esse é o recado desse momento. Claro que uma gestação mais adiantada, né, 19, 20 semanas, sim, requer uma Sim, hospitalização, um atendimento todo diferenciado. Mas essa inicial, né, de até 10 semanas, dá para vivenciar em casa, né, tá. como um ciclo que se encerra. E fazer a conexão com o bebê se sabe que está grávida, né? Às vezes Uhum. não fica nem sabendo, Isso é verdade. Também já né? presenciei, já, É, já falei, então, amiga, eu acho que você teve uma perda, né? Assim, né? Esse sangue todo, esses coágulos, né? isso. Isso provavelmente foi, então, enfim, E é também, importante que assim, ela saiba. depois, né, que passa esse momento, depois de 10 dias, 15 dias depois, faz-se novos exames, um ultrassom, Uhum. um tempo, com Eu outra fiz. energia, né, com outra Uhum. emoção, né, só para conferir a questão mesmo da saúde uterina. E pronto, né, Isso é vida verdade. que segue, né. Verdade. Muito Ó, bom. querida amada, olha, obrigada, Obrigada, muito Wanda. obrigada pelo seu Eu que tempo, agradeço.